14 e 15. Cristo, nossa paz. Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que ele quer dizer aqui é que antes nós estávamos separados da comunidade judaica por causa das promessas, por causa das alianças. Nós estávamos separados de Israel e não tínhamos direito de participar das benesses de Deus, porque nós éramos gentios e Deus não tinha aliança conosco. Israel, que deveria ser um povo, um instrumento de salvação para os gentios, não executou corretamente esse propósito. Pelo contrário, ele levantou uma parede e nos afastou, e nos lançou, e nos abandonou. Paulo vai falar aqui que agora Cristo derribou esta parede, ele eliminou esta parede. Não existe mais um interposto entre judeus e gentios. Não há mais um obstáculo entre judeus e gentios. Cristo tirou a parede e gerou a paz, ou seja, fraternidade. Ele gerou fraternidade. Essa paz aqui que Paulo fala é a paz da fraternidade, em que agora Deus trata com justiça, com benesses, com bênçãos, com grandiosidades, as bênçãos, tanto para um quanto para outro. Antes era o judeu, agora é todo aquele que se aproxima de Cristo Jesus. Paz. Que paz é essa que está falando aqui para a gente? Não somente a paz entre nós, mas a principal paz que Cristo trouxe foi com Deus. Foi a paz relacionada a Deus. Nós temos que entender, isso de forma bem clara, bem explícita, que Deus ama a todos. Deus ama a todos. Mas Deus se relaciona como quem? Com o salvo? Não estou falando de crente, não. Com o salvo, nem do protestantismo, nem do denominacional. Deus se relaciona com o salvo, com este salvo, em paz, em amizade. Agora somos amigos de Deus, somos amigos do Senhor. Mas com quem não é salvo? Como é que Deus se relaciona? Como inimigo. Deus se relaciona como inimigo, como desconhecido. Aqui mesmo em Efésios 2 fala isso, tá? Capítulo 2, depois você lê em casa, dever de casa. Efésios 2. Aqui mesmo fala isso. Mas vem Cristo, o que Jesus fez? Somos inimigos. Jesus faz a paz. Ele nos pacifica com Deus. Ele nos dá paz com Deus. Não há mais inimizade. Não há mais discordância. Não há mais se afastar, se tornar distante. Ele se aproxima. Ele pega a nossa mão e leva até Deus e fala aqui: eu estou reconciliando. Ele pega na mão de Deus e fala: eu estou reconciliando o Criador com a criatura. Eu estou reconciliando a criatura com o Criador. Eu estou trazendo a paz. Não há mais atrito, não há mais discussões,
com Deus. É bonita. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Olha só que diz aqui. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer nos céus. Versículo Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e seja agradecido. Essa passagem aqui é muito importante, porque deve haver paz no meio do seio da igreja. Oh, meu Deus do céu! Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Olha só que diz aqui, ó, coisa linda. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que está dizendo aqui para nós é o seguinte: olha, andar ansioso gera perturbações, inquietudes, a gente perde o sono, a gente perde a fome, a gente perde até o desejo de viver, a gente entra em depressão, a gente entra em angústia. Não ande ansioso, porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vos guiará em Cristo. Ou seja, a paz que Deus nos deu por Cristo, e deixa inundar a sua vida, para que você não se perturbe, porque Deus conhece as suas necessidades. Rei de sal da paz, Cristo nossa paz, a paz que nos dá conforto. Quarto aspecto que o autor apresenta sobre Melquisedeque, nós não podemos encontrar em Cristo. Aqui diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia. Antes ele fala de ser semelhante ao filho, sem pai, sem mãe. É claro que Melquisedeque teve um pai, é claro que Melquisedeque teve uma mãe, é claro que Melquisedeque teve filho, porque lá quando Josué vai conquistar a terra da promessa, quase 500 anos depois, ou mais de 500 anos depois, Josué vai lutar com um homem chamado Adonisedeque, que é descendente de Melquisedeque, filho de rei de Jerusalém. Então ele vai ter filho, mas não sabemos quem é o filho dele, porque esse personagem aqui, que não se interessa por sua genealogia, para o autor da carta aos Hebreus, esta intenção não foi proposital, ou perdão, por querer, né? Sem querer, na verdade foi sem querer, foi um acidente. Ele fala que a inspiração divina do texto limita Melquisedeque de sua descendência, porque Deus estava querendo mostrar e revelar o seguinte para nós, o seguinte ponto para nós, que como ele não tem passado e como ele não tem futuro, ele se assemelha a Cristo.
Porque o que é eternidade na Bíblia? Existem dois tipos de eternidade na Bíblia. Nós somos eternos. Todos que estão aqui. Todos vocês. Todos. Não é ninguém. São eternos. Todos que são concebidos são eternos. Estão eternos. Todos são eternos. Porque nós temos não somente o corpo. Temos algo que vai além do corpo. Por isso são todos eternos. Agora, onde você vai passar a sua eternidade é que eu não sei. Mas são todos eternos. Mas nós somos um eternos que tivemos uma origem. Nós somos um eterno que tivemos um começo. Eu tive um nascimento. Mas eu não passei a existir no meu nascimento. Eu passei a existir quando fui concebido. Quando minha mãe foi fecundada por meu pai. Eu nasci em agosto de 67. Bom, dessa idade. Mas eu tive um começo. Eu tenho fim? Não, eu não tenho fim. Eu vou existir para sempre. Eu vou existir para sempre. Então é uma das características da eternidade na Bíblia. A segunda característica da eternidade que a Bíblia apresenta se chama autoexistência. E aí só Deus que tem. Só Deus possui. Deus tem início? Não. Deus foi gerado? Não. Deus foi concebido? Não. Deus foi formado? Não. Deus foi criado? Não. Deus existe por si mesmo. E Deus, por existir por si mesmo, Ele é eterno. Eu não sei o que é isso. Eu não entendo isso. Eu não compreendo isso. Porque na minha cabeça só existe uma coisa que é criada, só existe algo que é criado. Mas Deus não foi criado. Tem um filósofo, no século XVIII, alemão, que vai dizer que Deus é uma invenção da mente humana. Mas isso é o que ele fala. A Bíblia representa um Deus o quê? Eterno. A eternidade em Deus não é viver para sempre. A eternidade em Deus é a autoexistência. Logo, ele se assemelha a Jesus porque não tem passado e não tem futuro. Cristo, ele não tem passado, ele não tem futuro. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou, mas ele sempre no princípio, sempre esteve com Deus, porque ele é Deus eterno. Logo, Melquisedeque tem pai e tem filho, só que a Bíblia omite o pai e o filho para apresentar uma característica de Jesus, que ele não tem pai e ele também não tem filho. Ele existe por si mesmo, ele é autoexistente. Logo, Jesus cumpre a quarta característica apresentada por Melquisedeque: a sua autoexistência, a sua sempre eterna manifestação como pessoa. Eu não sei como os anjos foram criados, mas antes dos anjos serem criados, ele já existia. Eu não sei de nada que foi a primeira coisa que ele criou, mas ele não foi criado. Existe uma denominação, uma religião, que diz que Jesus é a primeira criação de Deus. E eu uma vez falei para um rapaz: se Jesus é a criação de Deus, eu não adoro, porque eu só adoro aquele que é eterno. Mas se Cristo é eterno, eu vou adorá-lo para todo sempre, porque Ele é meu Deus que me criou. Cristo não foi criado. Cristo é autoexistente. Essas são as quatro características de Melquisedeque que Jesus ele vai manifestar. Segundo ponto que tem no texto. Segundo assunto. Vimos que Jesus cumpriu as características de Melquisedeque. Agora eu gosto sobre essa ordem. Quando o autor aqui fala de Melquisedeque, ele exalta Melquisedeque, ele não está somente exaltando ao personagem, mas ele está exaltando ao ofício do personagem.
Está exaltando. Vimos até o versículo número 4, até o versículo 4, versículo 3, perdão. Vimos as características de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 1, 2 e 3 são características de Melquisedeque, que são apresentadas em Cristo. A partir do versículo 4, já não é mais o personagem que está tratando, mas sim a ordem a qual ele representa, a ordem a qual ele é o executor. Que ordem? Ordem sacerdotal, que foi apresentado por ele. Havia outros sacerdotes, sem ser levitas? Claro, os levitas foram instituídos posterior a Moisés. Mas a Bíblia diz que o Jetro, sogro de Moisés, era sacerdote também do Deus Altíssimo, em Midian. Midian é um dos filhos de Abraão, com Quetura. Não é tempo para falar sobre isso. Mas vamos ver que Cristo, agora, essa nova ordem, ela tem também uma posição superior. Quais são? Segundo, ela é superior no ofício pelo reconhecimento e pela sujeição a essa ordem. Está se falando de Abraão. Abraão, ele volta, quando ele salva seu sobrinho Ló, liberta o sobrinho Ló, ele retornando para seus aposentos, para sua tenda, para seu... Aí ele fala que Melquisedeque vai ao encontro de Abraão, levando pão e vinho, que muitos interpretam como a Eucaristia, como a ceia. Alguém ficou esquecendo da Eucaristia, né? Mas a Eucaristia também se chama, tá? Sempre se chama Eucaristia, tá bom? Só que a gente protestante tiramos o nome para ser igual ao católico, se favorizando ceia do Senhor. E alguns chamam Santa Ceia, outros dizem que não pode ser santa, porque é confusão. Não vamos entrar nesse atalho. Vamos deixar isso aí para outra ocasião. Mas ele veio o quê? Com pão e vinho. Veio fazer o quê? Ele veio o quê? Cear. Ele veio comungar. Ele veio receber Abraão. Abraão veio de uma guerra. No final, então, o quê? Trazendo alimento. Está trazendo alimento para um homem que acabou de vir de uma guerra. Então, ele está trazendo o quê? Refrigério, renovo, restauração. Aí vem restaurante, restauração, restaurando as forças, o vigor de Moisés, perdão, de Abraão. E aí ele está se preocupado com a condição física. E aí a Bíblia fala que Abraão vai dar o dízimo para ele. Em primeiro lugar, que nós aprendemos aqui, que Melquisedeque, ele é um homem sagrado, porque ele recebe o quinhão sagrado. Ele é sagrado porque ele recebe a parte sagrada da posse adquirida por Abraão, que é o quê? O dízimo. Quando ele vem com que Abraão não dá o dízimo de tudo, de todo o despojo que ele conseguiu. Abraão dá a ele o que lhe é por direito, o que lhe é por devido. Abraão reconhece que neste homem eu posso dar por direito o quinhão sagrado, porque ele é este homem sagrado, e ele dá então o dízimo para aquele homem, para aquele sacerdote. E vimos assim, versículo 4 e 5: considerai, pois, como era grande esse quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado do melhor despojo. Óbvio que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, de seus irmãos.
embora tenham esse ser descendente de Abraão. Então vimos o quê? Que a instituição do dízimo, ela já estava aqui estamparada dentro de um perfil de comportamento. Que não. Segundo, foi abençoado o que leva à promessa. Vejam vocês que Abraão, ele, quando dá o dízimo para Melquisedeque, ele reconhece o seguinte, que eu não tenho direito de ficar com esta parte, porque esta parte é do sacerdote. Eu tenho que dar ao sacerdote. Então Abraão pode falar, não, isso aqui é meu, porque eu também estou exaltado. A Bíblia fala que Abraão fazia altares para o Senhor. Abraão levantava altares para Deus. Mas Abraão vai dizer o seguinte, não, isso aqui é dele. Mesmo que eu tenha altares, que eu faça altares, mas eu não tenho a posição que ele tem. Eu não tenho o ofício que ele tem. Eu não tenho a qualidade que ele tem. Eu não tenho a autoridade que ele tem. Então, quando Abraão dá o dízimo, Abraão está dando aquilo que é devido ao homem e que ele não poderia reter para ele, porque ele não tinha direito de usufruir daquele dízimo. Ele não tinha direito de usar aquela parte, aquela porcentagem do que ele recebeu. Ele não tinha direito de usufruir daquilo que ele recebeu. Isso aqui é dele, não é meu. Logo, Abraão reconhece que ele está acima de mim. E aí vem um segundo ponto, que não somente ele é superior a Abraão, mas porque ele abençoa Abraão. Não somente isso. Não somente isso, pastor. Abraão aceita a bênção dele. Abraão aceita. Abraão se submete à bênção dele. E eu não falo, o menor nunca abençoará o maior, mas o maior abençoará o menor. Quando Abraão ele sai de Melquisedeque, o rei de Sodoma, ele fala o seguinte para ele, ó,